A todos, sejam bem-vindos, né? Mais uma vez à nossa casa, uma casa de oração e de trabalho, né? Aqui nós lidamos com a doutrina espírita, né? Que nos ensina muito. Então nós vamos dar início, sejam bem-vindos. E sempre antes de começarmos, a gente lê aqui uma mensagem. E nós estamos lendo esse livro aqui, Pão Nosso, né? Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então vamos prestar atenção na mensagem e depois a gente dá início com a prece. Vamos no capítulo 22. Inconstantes, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago 1,6. Inegavelmente, aí vamos ver o que é que o Espírito Emmanuel vai comentar, né, sobre essa passagem. Inegavelmente, existe uma dúvida científica e filosófica no mundo que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo, acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Para que alguém ajuize com acerto, com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte. Quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude e doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem, e é sempre o mesmo, Senhor paternal através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. É interessante essa mensagem, porque fala dos inconstantes. E os inconstantes, na verdade, nós estamos inseridos, né? Nessa inconstância. Tanto faz nós estarmos bem, né? Às vezes a gente recebe tantas bênçãos do alto, tantas oportunidades de aprendizado, de melhorar, porque enquanto nós não tivermos a consciência que nós estamos aqui é para melhorar,
não é? Nós estamos num trabalho que deve ser esforço nosso, não é? E nós somos inconstantes. Tanto faz a gente estar bem, daqui a pouco a gente fica chateado com alguma coisa que não, a gente pensa que é bom para a gente, mas não é bom, né? São experiências que nós precisamos passar e que nós não aceitamos muitas vezes, né? Ou quando a gente está em algum trabalho, realizando alguma coisa, nós às vezes complicamos mais do que desenvolvemos. Nos preocupamos com o outro, como é que o outro está fazendo, esquecendo o nosso próprio papel, né? Porque nós, se fôssemos para olhar assim, ter uma visão, né, bem evangelizada, era para todos nós estarmos compartilhando uns com os outros, né? Olhar aquele que não comunga com a gente, às vezes, nos ideais, e com aquele amor todo, dizer, é meu irmão que está no aprendizado, né? Nós dois estamos aprendendo. Está no trabalho do bem, na casa espírita, seja onde for, porque às vezes a gente pensa que só fazemos o bem se estivermos aqui dentro. Aonde nós estivermos, nós devemos levar esse conceito do bem em todas as situações. Começando na nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, né? E fazermos o bem é nos comportarmos de acordo com o Evangelho, né? Com o bem, com os ensinos de Jesus. Então, se a gente for olhar assim, era para vivermos nesse pensamento. Mas nós estamos aprendendo, não é? E os Espíritos dizem que o esforço ele é muito válido. Então nós precisamos nos esforçar. Às vezes a gente tem o conhecimento e desliza, não é? Mas logo a gente tem que se voltar e dizer, não, eu fiz errado. Já é um bom começo, isso quer dizer que nós estamos no caminho certo. Pior é aquele que diz, eu fiz, faço novamente, não tenho nenhum problema com isso. Eu estou certo. Mas quando a gente erra, temos nossos deslizes, mas a gente logo pensa que está fazendo errado, então nós estamos no caminho certo. Então pensemos que nós estamos aqui no trabalho com Jesus. Mas eu não trabalho na casa espírita, não. Não, pode trabalhar, mas o seu trabalho no dia a dia é um trabalho com Jesus. Se a gente começa a ter esses conhecimentos, nós vamos pondo em prática no nosso dia a dia. É um trabalho com Jesus. Onde eu estiver, eu vou levar a mensagem através do meu comportamento, né? E não importa as dificuldades, certo? Essa inconstância nossa, né? Nossa falta de fé, a gente está muito ligado ainda à materialidade. Então, mesmo assim, nós vamos nos esforçando devagarinho e vamos fazendo esse caminho que é onde nós devemos estar mesmo presente nele, com altos e baixos, mas sempre confiantes de que o Pai está olhando por todos nós e o objetivo já sabemos. O objetivo é a perfeição, né? Agora cada um vai fazer o seu caminho com os recursos que a providência divina deixa ao nosso redor, tá bom? Então vamos nos preparar para a prece. Quer tocar uma música, né? Mas eu vou pedir nesse momento, vou fazer uma prece rápida, agradecendo. Vamos fechar os nossos olhos, né? Agradecer a Jesus por esse momento de estarmos aqui reunidos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, pela nossa irmã que veio colaborar conosco na sua fala. Que Jesus abençoe, proteja, intua e a todos nós aqui possamos receber de Ti essas energias do amor, da caridade, através dos espíritos trabalhadores dessa casa que nos auxiliam. Muito obrigada, Senhor. Vai tocar só uma musiquinha para dar né? E tudo faz por merecer.
a lição de Jesus ensina o amor, o saber e a fé. Iluminam, iluminam. Um dia a felicidade, só pro bem haverá lugar, e a fraternidade entre os homens reinará. O trabalhador é sempre um eterno aprendiz, faz o bem pelo bem, e por isso ele é feliz. Assim Deus quer a gente, e a lição de Jesus ensina o amor, o saber e a fé. Iluminam, iluminam. Um dia a felicidade, só pro bem haverá lugar, e a fraternidade entre os homens reinará. Reinará, 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 reinará. Hoje à noite vai estar, a palestra da noite vai estar com a nossa irmã Silmara. Quem não conhece, Silmara, ó, filha do seu José e Dona Maria, trabalhadora lá do Bezerra de Menezes, né, no Rendeiras. Então, vou passar a palavra para ela. Obrigada. Quem não me conhece, né? Sim. Hoje, boa noite a todos. Hoje nós estávamos pensando, deixa eu colocar mais aqui à frente. Hoje nós estávamos recordando quando, em um domingo de manhã, entramos aqui nesta casa, que tanto nos acolhe com tanto carinho. E era uma manhã em que nos reunimos, Marluce e outros trabalhadores. Eu não lembro de você, Mira, nesse dia. Mas nos reunimos para participar de um curso de oratória. E coordenado por Soares. E eu confesso a vocês que quando eu saí de casa, que entrei no carro, eu pensei assim, meu Deus do céu. Deus permita que quando for na segunda parte, a parte prática, Ele não me peça para falar alguma coisa. Eu já comecei a ficar angustiada, com o meu coração acelerado. E eu vim. E aí depois da parte teórica, né, tivemos a parte prática. Formamos os grupos. Eu lembro que eu estava no grupo de Marluce, com um outro amigo nosso, que inclusive é trabalhador lá da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. E na hora da parte prática, meu Deus, a gente tinha que preparar um tema rápido ali, falar alguma coisa. E ficou Marluce, e eu, vai Marluce, aí Marluce, vai Silmara, não, vai você, a gente empurrou, né, a mulher tem poder, nós duas, a gente empurrou o nosso amigo para falar. E aí, né, eu recordando disso e de outros momentos em que ia acompanhar e apresentar o programa da rádio aqui em Caruaru, aos domingos, com Soares, que ele tinha me colocado para trabalhar. Lá vai eu todos os domingos. Ele disse que não sabia, mas todos os domingos eu estava tremendo igual vara verde. E para piorar a situação, ele colocava uma câmera para filmar, para transmitir pelo Facebook. Olha,
era uma coisa, eu gaguejava, era uma agonia. E não era mentira, viu? Porque certa feita, indo fazer uma palestra, já depois, né, de um bom tempo, indo fazer uma palestra lá em Curupira, um amigo nosso que sempre fiel escutava ali o Espiritismo em Marcha, ele disse: olha, eu vou lhe falar uma coisa, você melhorou muito, porque você gaguejava demais, né? Estava ali atropelando. E isso fez parte de um momento muito assim delicado e difícil. E pode aqueles que me conhecem há mais tempo, né, algumas décadas a mais, a Mira, por exemplo, Totonho, que me conhece, né, pode dizer assim: isso é conversa sua, porque eu lhe conheço, né, ali no teatro, ali eu conheço, a gente se conhece, eu tinha 13 anos quando eu entrei no teatro, a gente participando, como que você, né, ia ficar tímida, ia ficar assim, com aquela dificuldade de falar. Mas acontece que durante ali o começo da minha vida adulta, onde me afastei da doutrina espírita e passei por algumas tribulações, após eu fiquei muito ali fechada em mim. Então assim, isso acabou gerando uma timidez de falar em público. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque logo depois desse encontro que aqui tivemos, veio a pandemia. Então eu lia 2, 3 livros por semana. E lia, e quanto mais lia, mais dava vontade de ler. E a gente foi inspirado pelo amigo espiritual para poder levar adiante aquilo que a gente estava aprendendo. E eu pensava assim, mas será que é um amigo mesmo que está me inspirando a isso? Logo eu que estou nessa dificuldade, então pedi uma oportunidade para Soares, quando voltasse com as reuniões públicas na casa, para que eu pudesse ali fazer uma palestra. Ia ser meu teste. Alguma coisa iria acontecer. Por que será que eu estava recebendo essa inspiração? E aí me preparei, tudo, né? E quando chegou o dia, eu imaginei que pelo fato da gente estar retornando com as palestras na Casa Espírita, eu lembro que foi no dia 29 de dezembro de 2021, a casa ia ter poucas pessoas ali assistindo, o que era natural. Mas, para minha surpresa, chega a minha mãe e o meu pai no carro lotado de pessoas. Só eles, pronto. Já levaram ali uma caravana, né? E aí foi chegando mais gente, mais gente. Quando eu ia, eu disse, meu Deus do céu, e agora? Soares olhou para mim e disse assim, olha, qualquer coisa eu assumo. Aí eu faço a palestra, eu digo, ai Jesus, vamos lá. E a perna tremia, o coração eu tinha certeza que ia saltar, porque eu já sentia o coração aqui em cima, né? Então eu me agarrei na tribuna porque era uma tática, certo? Eu aprendi em cursos de oratórios, porque depois que a gente fez esse, durante a pandemia, eu participei de outros cursos de oratória, assistindo muitos outros, inclusive que era coordenado e está no canal do YouTube da Federação Espírita Brasileira, o Geraldo Campete, como falar em público sem desencarnar de medo. Esse curso é maravilhoso. E aí eu fui e assistia, repetia e lembrava, né? Então vamos lá, agarrei lá no púlpito para dar segurança, para ninguém ver que eu estava ali, né, tremendo. E comecei a falar. Quando eu comecei a falar, eu tinha certeza que antes do término eu ia desencarnar de medo. Mas terminou ali a palestra e veio aquela sensação
boa, né? De dever cumprido, né? Aquele sentimento ali que não dá para explicar, uma alegria, uma felicidade. Então, trazendo tudo isso para vocês aqui, eu fiquei hoje me perguntando, né? Qual é o nosso objetivo? O que nós desejamos ainda nesta encarnação, que ainda não conseguimos alcançar? Qual é o nosso objetivo? Vocês já pararam para pensar o que é que nós desejamos? Qual é o nosso objetivo? Há aqueles que podem dizer assim: olha, do jeito que tá, já tá bom demais, eu já passei aí 200, né? Então, assim, deixa para a próxima encarnação. Mas se ainda não desencarnamos, né? Porque assim, a gente está aqui hoje, quarta-feira, dia 29. A qualquer momento, um de nós pode desencarnar. Pode ou não pode? Sim. Então, né? Mas enquanto a gente não desencarna, não volta, vamos aproveitar e refletir. Como se Deus permite que aqui estou, qual é o meu objetivo? Eu tenho uma meta, né? Algo que eu não fiz ainda nesta encarnação, que eu ainda não alcancei. Qual é o meu objetivo? Já fizemos essa pergunta ou ainda estamos naquele comando de deixa a vida me levar, vida leva eu? Ou então estamos naquela sintonia da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Você sempre assim, ou seja, não faz nada para mudar, porque acha que já alcançou o que tinha que alcançar. E a pergunta é, o que você já alcançou? É aquilo que te faz feliz, que te traz a felicidade, né? Qual o objetivo de nós estarmos aqui neste mundo físico? É para a gente sofrer? Será que é para a gente sofrer? Será que é para a gente pagar alguma coisa? Porque estamos no mundo de provas e expiações. Mas será que é só para isso que a gente está aqui neste mundo? Para a gente cumprir as nossas obrigações? Deus quer a nossa felicidade. Esse é o nosso objetivo, sermos felizes. Quando Jesus disse, sede perfeitos, está em o Evangelho de Mateus no capítulo 5 e também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. É o título do capítulo, sede perfeitos. Então, quando Jesus diz sede perfeitos, ele se referia a felicidade possível, né? Ainda na existência da qual nós nos encontramos. Sede felizes, mas o que nós estamos fazendo para alcançar essa felicidade possível? Porque é a soma dessa felicidade possível que vai fazer com que um dia nós cheguemos a habitar mundos felizes, mundos mais evoluídos, né? É onde a gente alcança a felicidade, ou seja, a perfeição, onde nos tornamos, iremos nos tornar um dia espíritos puros, anjos, como diz uma música do Grupo Acorde. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar, vamos acreditar. Mas parece que muitas vezes a gente acredita desacreditando. Porque o nosso esforço ainda está ali naquele movimento do morno, né?
A gente não está ali realmente agindo com o coração. Então, significa dizer que a felicidade, ela é gradativa, ela é alcançada gradativamente, não é de uma hora para outra. Mas se eu não faço, se eu não me esforço para hoje eu dizer, enfim, hoje, avaliando o meu dia, posso dizer que estou bem, estou em paz, porque eu me esforcei para no dia de hoje tratar fulano, aquele que me olha com desdém, aquele que me destrata. Eu não revidei, eu tratei ele como eu gostaria de ser tratado. Esta consciência de tratar o próximo como gostaria de ser tratado nos leva a um estado de felicidade, de paz, por estarmos com a nossa consciência tranquila, de estar fazendo a nossa parte independente de que o outro esteja ou não fazendo. Então é isso que vai paulatinamente, a gente vai ali somando, né? Vamos dizer, os bônus horas vão aí somando para que um dia a gente possa agir de uma forma bem natural, sem ser necessário a gente fazer aquela análise que inclusive Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, na questão 919A, nos convida a fazer, quando ele diz fazer o que eu fazia, ao fim do dia, passava a mão na consciência, né? Via qual era a minha atitude para com o outro, se tinha feito alguma coisa que tinha prejudicado ao outro. Então ele diz ali na sua resposta que foi assim que ele passou a se conhecer e ver o que nele tinha melhorado. É esse o convite que a doutrina espírita faz aos nossos corações, né? De analisar como foi o nosso dia, de não deixar para o amanhã o que hoje nós podemos fazer, nós podemos realizar, né? Então, será que hoje, se a gente retornasse hoje ao plano espiritual, poderíamos então afirmar com firmeza de que eu estou voltando melhor de que quando aqui cheguei? Será? Então, é um convite para cada um de nós analisar em nossa consciência, perguntar aos nossos corações. E aqui a gente trouxe alguns pontos que nos ajudam a buscarmos a felicidade. E a gente vai ver que a felicidade não é um conto de fadas. A felicidade não é simplesmente eu dizer que eu sou feliz porque eu comprei uma casa nova. Felicidade não é eu chegar e dizer assim, eu comprei um baidê. Não comprei, viu, gente? Felicidade não é eu dizer assim, hoje eu tenho dinheiro, tenho posse, tenho título, sou isso. Isso não é felicidade. Isso é uma conquista que enquanto você está aqui, você está trabalhando, você está estudando, ou você recebeu de herança, enfim. Mas isso não traz a felicidade. A prova é tanto que em países, né, bem evoluídos materialmente falando, por exemplo a Suíça, onde a gente vê o alto índice de pessoas depressivas e que suicidam. Então, assim, a felicidade não está nas coisas materiais que podem ser compradas. A felicidade, a gente aprende com a doutrina espírita, ela é uma conquista do espírito. Então a gente vai para 7 pontos que a gente trouxe aqui, 7 pontos, porque eu gosto do número 7, sabe, Mila? Eu gosto do número 7, 7 notas musicais, né? 7 letras têm o meu nome, enfim. Vamos lá.
Então, o primeiro ponto, vontade firme de melhorar. Será que a gente tem vontade firme de melhorar? Ou a gente está ainda naquela condição, eu tenho vontade, mas a gente espera que algo aconteça, um raio caia, a chuva caia, alguém bate lá na porta, olha, dá licença, eu vim aqui resolver seus problemas, eu vim trazer todas as soluções. Será que a gente está nessa condição de esperar que as coisas aconteçam? Porque quando a gente está com vontade firme, a gente acorda de manhã e diz, vamos lá, o que tem para hoje? O que eu vou fazer? Né? Então a gente lava o rosto, toma um café quente, arregaça as mãos e vai para o trabalho. Tem muita coisa, não dá para pensar no problema. Vontade firme de melhorar. Tá, as dificuldades estão aí aparecendo, mas o que eu posso extrair dessa dificuldade que está aqui me batendo a porta? O que eu tenho que tirar daquela situação difícil? Né? Alguém chega nos trazendo um problema, por exemplo, né? Qual a lição que eu tenho que extrair dali? Um problema de saúde me chega. O que este problema de saúde está querendo me dizer? Então, a gente vai aprendendo que a questão não é perguntar por quê. Oh Deus, por que isso? Por que eu sofro? Oh vida, oh azar. Os mais antigos daqui, que a maioria daqui é tudo jovem, né? Mas assim, da minha época, tinha um desenho animado, eu dizia que era gato, mas não é gato, que ele dizia assim, eu tô dizendo minha porque ela também é da minha época, tá gente? Então assim... Faz pouco tempo. Pouco tempo, né? Mas tinha um personagem de desenho animado que dizia assim, ó céu, ó vida, ó azar. Eu dizia que era um gato, mas eu acho que não é um gato não. É um outro animal, mas... Hiena, né? Olha aí, tá vendo? Aqui tem mais jovens da nossa época, eu tô percebendo. Então, eu só não me lembro de nome de nada. Pronto. Então, será que a gente ainda tá nessa condição? Então, primeiro ponto, vontade firme de melhorar. Tá, eu tenho um problema, como todo mundo tem, né? Eu estou aqui no mundo de provas e expiações, eu estou aqui porque Deus me permite estar aqui, né? Então, o que eu tenho que fazer para melhorar? Né? E botar, se precisar anotar ali, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar o dia de hoje. Então, quando a gente se coloca nessa posição, a gente não se prende ao passado, porque o passado não volta, não tem como a gente pegar um borracha e apagar as besteiras que a gente fez. E o futuro é o hoje. Porque o futuro é as consequências do nosso hoje. Então, qual é o dia mais importante? Hoje. Hoje é o dia mais importante. Então, o que eu estou fazendo hoje para conquistar a minha felicidade? Essa pergunta. Primeiro, vontade firme de melhorar. Segundo, me conhecer. Por quê? Porque é através do autoconhecimento que a gente vai identificar em nós que ainda somos egoístas em muitas atitudes, que ainda somos orgulhosos. Eu não sou orgulhoso não, de jeito nenhum. Mas é o seguinte, né? Eu não quero aproximação, mas fulano quer se aproximar de você. Não, deixa lá. Né? Então, muitas vezes, por orgulho, deixa de fazer alguma coisa de útil por orgulho. Então, identificar aquilo que a gente tem mais dificuldade de vivenciar, de exercitar ali para melhorar. Então, buscar o conhecimento. O conhecimento também nos tira
da visão acanhada, nos tira da ignorância, nos dá uma visão mais ampla. A gente começa a perceber que na realidade não são as pessoas nem o mundo que está de cabeça para baixo. Está tudo certo. Quando eu começo a identificar muita coisa no outro, é um convite para olhar para dentro de nós. Porque quando a gente entende isso, não importa o que o outro faça, pense e fale, não importa. O que importa é o que eu carrego em mim, porque o outro é responsável pela atitude dele. E está tudo certo. Cada um está no seu processo evolutivo. E cada um aprende de uma forma, né? Tem o seu tempo, uns despertam mais rápido, outros não. Vamos para falei do terceiro ponto, que foi buscar o conhecimento, refletir sobre o conhecimento, refletir sobre o conhecimento e partir para o campo de ação. Porque também não adianta a gente juntar ali conhecimento e apenas guardar para nós. Como é que a gente aprende de verdade aquilo que a gente vai estudando? É falando? Não. É fazendo. É exercitando. Eu recordo de uma passagem que está no livro Paulo e Estevão, quando Paulo ali estava com seu coração angustiado, apertado, porque ele tinha que estar em vários lugares, que era chamado em várias igrejas, e ele não tinha como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E ele faz uma prece fervorosa e pede ali ao Cristo, né, uma solução, uma luz, e Jesus se materializa ali diante dele, aquieta o seu coração, acalma a sua mente e diz a ele: poderás escrever em meu nome a todos. Os de boa vontade saberão compreender que o valor da tarefa não está na presença pessoal do emissário, mas sim na sua exemplificação. Porque a palavra pode até convencer, mas o exemplo, ele arrasta multidões. Você pode nem estar presente, mas aquilo que você fez de bom chega a outros corações, que estimula a outros a entrarem no caminho do bem. Quinto ponto, não criar obstáculo. Eu sei que a gente não cria obstáculo, mas assim, é bom lembrar esse ponto, porque a gente cria obstáculo para estudar, a gente cria obstáculo para assumir algum trabalho na casa espírita. Ô fulano, tu pode vir me ajudar aqui na sopa? Eu não posso não. Tá, tem visita em casa, eu não posso. Ah, poderia participar da campanha do Cristo? Dia de domingo? Posso nada, domingo acordo tarde. Mas bora estudar, olha, apareceu tal estudo, vamos estudar. Tenho tempo não. Talvez, eu tenha até vontade, olha aí a vontade da pessoa que não tem vontade. Eu posso, eu queria tanto, eu tenho vontade de participar do estudo, sabe? Mas eu acho que eu vou esperar quando eu me aposentar. E aí a pessoa se aposenta, aí vem os netos, e tô tomando conta do neto, posso não. E aí, né, os netos crescem, desencarnou, pronto, não aproveitou, não estudou, né, não aproveitou a oportunidade de conquistar a felicidade, que é algo individual e intransferível, não é? Essa conquista. E o sexto ponto, aprender a ser humilde. Ah, mas eu sou humilde, será? Adelino da Silveira, amigo do Chico Xavier, perguntou certa feita ao Chico: Chico, qual o caminho da humildade? E o Chico respondeu: aprenda a esquecer-se. Efeitos aí físicos.
coisas acontecendo. Vamos aguardar? Pronto. Então, e o que acontece? Aí, aprenda a esquecer-se, a esquecer de si mesmo, a parar de pensar só em si, do seu sofrimento, da sua dor, parar de ficar se lamentando, pensar em outras pessoas que estão passando dificuldades também. Então, aprender a esquecer-se é aprender a deixar de ser egoísta, de ser orgulhoso. Esse é o caminho que nos conduz à humildade. E o 7º ponto para a gente aí, conquistar a nossa felicidade com o coração aberto, que é abraçar os deveres. Os deveres do dia a dia, mas sobretudo os deveres para conosco mesmo. E a gente encontra justamente no Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 17, item 7, ali um esclarecimento muito importante do Espírito Lázaro, que nos diz, né, o dever é a obrigação moral, primeiro para conosco, depois para com o próximo. Então o dever, ele nasce no íntimo do espírito, nasce em nosso interior, ali como uma expressão da lei divina falando aos nossos corações. Gente, onde estão as leis divinas? Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Em nossa consciência, o nosso juiz interno, essa voz que chega e fala aos nossos corações. E aqui nós lembramos um caso de um senhor que ele estava caminhando pela rua, um comerciante, e achou uma carteira cheia de dinheiro. E ele ali ficou pensando: meu Deus, eu estou tão precisado desse dinheiro, porque ele estava com muitas dívidas. E aquele dinheiro que ele achou na carteira ia resolver boa parte ali dos seus problemas. Então ele pensou em ficar com dinheiro. Mas logo, quando ele pensou em ficar com dinheiro, veio aquela voz e disse: procure o dono da carteira. Mas não é possível, procure o dono da carteira. E ele foi procurar o dono da carteira. E quando achou, o homem muito emocionado perguntou: mas você não pensou em ficar com o dinheiro? Disse: olha, pensar eu até pensei, mas aí eu ia ter que conviver com alguém que não ia me deixar em paz, não ia me deixar dormir. Minha gente, quem é que não deixa a gente dormir? A nossa consciência. Então, as leis divinas, que são as leis naturais, elas estão em nossa consciência. E vai nos lembrar os benfeitores que é essas leis que é a única e verdadeira felicidade para cada um de nós. Está lá na questão 614 de O Livro dos Espíritos. A única e verdadeira felicidade do homem, porque indica o que deve o homem fazer ou deixar de fazer, e ele só se torna infeliz quando dela se afasta. Então significa dizer que quando a gente está ali, sofrendo, ali a voz da nossa consciência dizendo: presta atenção, volta para as leis divinas, volta para a tua felicidade. E tendo nós essa consciência que essa felicidade está dentro, por que a gente insiste em procurar fora? Quando a felicidade está dentro de nós, ela não está nas coisas materiais, ela não está no outro, né? Outro dia nós estávamos no estudo e eu lembrei de uma amiga nossa que ela disse que pegou outro dia o Instagram e
uma amiga dela colocou, né, postou ali uma foto dela com o grande amor da vida dela, dizendo: a minha felicidade, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, né? E postava direto a foto com uma pessoa e dizendo que ele era o amor da vida e que ele trouxe a sua felicidade. Passou um tempo e ela estranhou porque ela não postou mais nada, né? E daí mais um pouco de tempo, ela arranjou um outro e ela começou a postar o grande amor da minha vida, né? A felicidade. Então, é esquisita essa felicidade, né? E a pessoa coloca no outro, aí a felicidade foi embora e levou também, né? Esqueceu de voltar, e a gente fica ali colocando muitas vezes a felicidade em coisas, em pessoas. A gente tem momentos de alegria, mas a felicidade real, que é aquela que a gente fica em paz com a nossa consciência, ela é uma conquista nossa. Não depende de nada de que esteja fora de nós. Então, quer conquistar a felicidade? Presta atenção nas leis divinas que está dentro de nós. Onde está Deus? Dentro de nós. Então, se Deus está em nós e se suas leis estão gravadas em nossa consciência, não cabe nós, espíritos que temos o conhecimento, já buscarmos fora aquilo que a gente sabe que não vai encontrar, que é a felicidade. Então, trazendo aqui, né, que os espíritos, eles nos ensinam a importância da reencarnação, de aproveitarmos a cada oportunidade que aqui nos encontramos nessa grande escola da vida, né? Todos nós estamos matriculados, querendo ou não, nós aqui retornamos o plano físico, né? Não adianta bater o pé e dizer assim: eu não quero reencarnar, tá bom demais aqui, eu vou voltar para aquele mundo onde só tem dívida, gente complicada. Não, deixa eu aqui. E aí vem o tutor e diz assim: trouxe uma boa notícia, você vai reencarnar. Não faça uma coisa dessa. Eu já vim de lá, o problema é muito complicado, faça não, deixa eu aqui. Não, você vai reencarnar. Não, não quero. Você vai, bate o pé, cruza os braços, não vou. Reencarnou. Então, assim, agarremos essa oportunidade, porque Deus dá essa oportunidade a todos nós que nos encontramos nesse plano físico, porque tem um objetivo, gente. No início eu disse: Deus quer a nossa felicidade. Ele, como Pai amoroso, Ele quer que todos os seus filhos sejam felizes. E aí o que Ele faz? Impõe a encarnação. Está escrito na questão 132 de O Livro dos Espíritos. Deus impõe a encarnação com o objetivo, com a finalidade de nós chegarmos à perfeição, ou seja, a felicidade, que é aquela que a gente alcança de forma que a gente não precisa mais retornar ao mundo de sofrimento, a não ser por missão, como aconteceu com o espírito Alcione. E a gente vai ver ali no livro Renúncia, onde ela não precisava mais reencarnar no mundo de provas e expiações, ela já estava no planeta de Sirius. Mas, só que ela evoluiu e o seu amor ficou para trás. Então, por amor, ela quis retornar ao planeta Terra para ajudar o seu amor, para ajudar outras pessoas. E ela foi alertada: olha, cuidado. Muitos que foram para ajudar acabaram caindo. E ela firme e veio, e a gente encontra a história lindíssima de perdão,
de renúncia, de abnegação, de entrega ao Evangelho. Há um momento assim, para mim, é um momento muito importante que, vez ou outra, nos chama a atenção quando a gente, às vezes, ali tenta desviar a nossa atenção a coisas para o mundo. Quando ela está reunida com o Padre Damiano, em uma das encarnações do Espírito Emmanuel, e ela comentando com ele, disse: Padre, o Evangelho precisa ser conhecido, o Evangelho precisa ser sentido, ser meditado, ser vivenciado. É isso que nós precisamos, fazer vibrar o Evangelho em nossos corações, através de nossas atitudes. Quem é que não lembra? Eu aqui já contei, mas eu acho que eu já contei. Mas é bom a gente lembrar o caso de Loreto Flores, amigo de Chico Xavier. Espírita em uma época que era muito complicado você dizer que era espírita. Muito complicado. E estava ele ali, no trabalho, botou a sua melhor roupa, foi para o centro, se preparou, pegou o seu saquinho da campanha do quilo, foi, bateu lá na porta, uma mulher atendeu. Quando viu que ele era espírita, cuspiu no rosto dele. E ele humildemente colocou ali o saco da campanha do quilo no chão, pegou um lencinho, enxugou a saliva dela que estava impregnada no rosto dele e disse: ô minha irmã, isso aqui é para mim e para os pobres. A senhora tem algo? Ele ali era o Evangelho vibrando dentro dele. E vibrar o Evangelho em nossos corações é estar na ação de não revidar, de oferecer para o outro o melhor de nós, de tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados. Quando a gente faz isso de forma consciente, a gente fica em paz. E o que é ficar em paz senão felicidade? Um dia perguntaram ao Chico no programa Pinga Fogo, já que o mundo não era este mundo de felicidade, a gente tem que ficar fazendo bem, não pode buscar a felicidade. E aí o Chico ali transmitia de que a felicidade, na realidade, é estar ali no trabalho, passando pelas transformações que vai sendo ali no trabalho diário. E ele lembra, fazendo uma pergunta em resposta, lembrando da importância do aperfeiçoamento. E diz: o que é o aperfeiçoamento senão a felicidade? Meus irmãos, é tão bom quando a gente olha. Hoje a gente olha para trás e vê que hoje a gente não é mais quem a gente foi há uns 10 anos atrás. Coloco 10 anos mais ou menos, mas pode ser mais para lá. Que a gente não é mais quem um dia foi, que hoje a gente está melhor, que hoje a gente pensa em melhorar, que hoje a gente quer a nossa felicidade, que hoje a gente deseja a felicidade para o outro. E o que é desejar a felicidade para o outro se não desejar ser feliz? Né? Então é estar no dever, estar ali na caridade. Kardec, quando coloca o lema fora da caridade não há salvação, Kardec não colocou fora da casa espírita não há salvação. Ele colocou fora da caridade não há salvação. Apesar de ter aqueles que acreditam que fora do centro espírita não há salvação. Como uma amiga de Chico acreditava. E ela foi procurar o Chico porque para ela, o seu esposo, ele tinha um defeito imenso por ele não ser espírita.
Mas ele era um homem muito bom, ele fazia caridade, ele atendia as pessoas bem, era um bom filho, era um bom patrão, era uma pessoa boa. Esse é o objetivo da doutrina espírita, a formação do homem de bem. Então, buscar a felicidade é nos colocar nessa caridade que nos salva. Nos salva de quê? De nós mesmos, das nossas sombras que ainda carregamos, das dificuldades que ainda temos, que nos salva, né, de quem a gente foi, que nos coloca num caminho de aperfeiçoamento gradativo. Kardec pergunta na questão 886 do Livro dos Espíritos, né? A caridade no sentido da palavra como a entendia Jesus. E os benfeitores respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, a caridade, estar na caridade é ser benevolente, é desejar o bem, é orar pelo outro, é querer o bem do outro, é ter um minuto para ouvir o que o outro tem a dizer, sem julgamentos. Estar na caridade, a caridade moral, aquela que nos transforma, é ser indulgente. E eu confesso a vocês que eu tenho um pouco de dificuldade nessa virtude da indulgência. Porque, vamos falar a verdade, né? Com as redes sociais é meio complicado, né? Porque a gente pega, às vezes, esse aparelhinho, né? Como o expositor Décio Iandoli, um grande expositor espírita, diz, né? O aparelho do demônio. A gente pega ele e aí vai publicar alguma coisa boa, mas aí, de repente, a gente vê, né, uma publicação de um espírita, né? E a gente diz, aí eu penso, meu Deus do céu, mas ele é espírita. Aí na mesma hora, como eu estou ainda trabalhando essa virtude, para mim ainda é difícil, na mesma hora eu saio dizendo indulgência, 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 indulgência. Eu vou conseguir indulgência. Aí pronto, já quebra ali aquele pensamento e muda, né? Mas é indulgência para com os outros, não compartilhar, né? Mira, pegou o celular, Mira, viu aquele problema, aquela situação, sabe? Não compartilha, não mostra a ninguém. Às vezes eu faço isso, eu não vou mostrar a Soares, não. Eu não vou mostrar ele, né? Eu vou manter firme. Aí o que acontece, ele vem e mostra. Aí você viu? Então, às vezes é complicado, mas a gente vai tentando aos pouquinhos, né? A gente vai conseguindo trabalhar a indulgência. Então, trabalhar a indulgência é aceitar, aceitar o outro exatamente como ele é. A resposta de Chico quando perguntaram a ele, Chico, como é que você vê o mundo? Eu vejo o mundo como ele é. E como você vê as pessoas? Eu vejo as pessoas como elas são. E tá tudo certo. É isso. Enxergar as pessoas como elas são, cada um no seu processo. Eu tenho que olhar para dentro, não é para fora, né? Então são as minhas atitudes. O que é que eu faço com aquilo que eu recebo do outro? Não é o que o outro faz, é o que eu faço com aquilo que eu recebo do outro. Caridade no sentido como entendia Jesus. Perdão das ofensas. Diz respeito, perdão mais a nós do que ao outro. Eu perdoo por alimentar esse sentimento em mim e me liberto. Deixo ir. Uma vez, uma senhora procurou, para perto, né? Para encerrar, uma senhora procurou Chico. E ela estava numa fila quilométrica para falar com o Chico. Se aproximou Chico. Eu vim falar do meu marido. As mulheres espíritas, a maioria, né, das histórias são para falar do marido. Vocês já perceberam? E aí ela se aproximou e disse, eu vim falar do meu marido. Meu marido é uma pessoa boa, mas ele bebe. Ele bebe muito.
ele tem um vício horrível e eu já não sei mais o que fazer. Olha, eu me tornei espírita há pouco tempo, então eu leio sempre o Evangelho. Tá lá a passagem de Pedro: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? E Jesus respondeu, e ele pergunta: é até 70 vezes 7? Né? Jesus responde: 70 vezes 7. Então, Chico, eu fazendo as contas, 70 vezes 7 dá 490. Eu já perdoei meu marido 490 vezes. Então, Chico, significa dizer que eu já estou livre, não é isso? E o Chico, coitado, né? Chegava cada coisa para ele. E ele pensou: Emmanuel, pelo amor de Deus, me socorre. E aparece ali: Chico, diga a ela que é para ela continuar perdoando, porque é 70 vezes 7 vezes cada erro. E aí o Chico transmite a ela: Chico do céu, é infinito, Senhor, é infinito. Passou-se. Depois de 6 meses, lá estava ela na fila novamente, toda de preto. Se aproxima: Chico, você está lembrada de mim? Mais ou menos, irmão. São tantas pessoas. Chico, eu sou aquela que perdoou o marido 70 vezes 7 vezes, 490. E depois continuou perdoando. Ah, sim, sei. E aí, como é que ele está? Ele está bem? Está, Chico, ele morreu. Ah, entendo. Então, Chico, olha, ele teve a ousadia de morrer primeiro do que eu. Porque eu tive a obrigação de continuar perdoando ele. Era 70 vezes 7, mas você disse que era infinito. Quer dizer, até eu terminar a minha encarnação, eu estaria livre dele. Mas ele teve a ousadia, Chico, de ir na minha frente, aí eu vou continuar perdoando ele até morrer. O Chico disse: vai, minha filha. E aí ela disse: então tá, fazer o quê, né, Chico? Sempre, é assim mesmo. Perdoe sempre, se liberte. E assim aconteceu. Então, perdoar, quando nós estudamos, é compreender que o perdão diz respeito a nós, aquilo que a gente carrega dentro do nosso coração. Porque quando a gente não perdoa, a gente carrega mágoa, ressentimento, só coisa boa que nos faz adoecer. E aí a gente fica com aquele cheio de coisa dentro da gente, de ressentimento, de mágoa ali, criando doença pra gente. Aí desencarna, leva esse sentimento todinho de raiva, de mágoa, né? Passou a vida toda fugindo da pessoa, mudando de calçada. Mas aí Deus é tão bom, aí diz assim: meu filho, bora recomeçar. Vamos fazer o seguinte: sabe aquela pessoa que você mudava de calçada? Então, tem que reconciliar. Vai nascer como teu filho. Tem que aprender a amar. É assim a lei divina. Não pune, educa. E para isso nós estamos aqui, para aprender a nos educar. Porque é através da educação, de abraçar os nossos deveres com o coração, com alegria, é que a gente conquista a felicidade real para nós estarmos um dia em condições também de ajudar a outros corações. Lembremos do apóstolo Paulo, já encerrando, viu, Mira? Lembremos do apóstolo Paulo, quando ainda era Saulo de Tarso, ali nas portas de Damasco. Ele pensava que a felicidade, até aquele momento, era o poder, era o dinheiro, eram as posses, era casar com Abigail e ter filhos. Mas ali no encontro com Jesus, ele viu
que a felicidade que ele tanto queria era outra. E essa felicidade não ia chegar fácil. Iria precisar de muito trabalho. Então ele foi abandonado pelos amigos, o pai dele expulsou ele de casa, foi várias vezes preso, açoitado, passou fome, sede, frio, caminhou quilômetros a pé, não sem lamentar, firme ali no trabalho, na divulgação do Evangelho do Cristo, e transformou em um apóstolo dos gentios. Então, nos deixando o seu exemplo para seguirmos, nos deixa a lição que, parafraseando, a gente deve sempre lembrar: ó Espíritas, de vós esperamos coisas melhores. É Paulo dizendo aos nossos corações. Ele diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se já temos o conhecimento, não cabe a gente agir como se não tivesse. Nos coloquemos no dever de ouvir a voz da nossa consciência, daquilo que nos leva à felicidade real. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Muita paz e gratidão mais uma vez pelo convite, deixando aqui os abraços de todos que fazem parte da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, a todos que fazem parte dessa casa tão maravilhosa que eu amo muito. Muita paz. Então, nós só temos a agradecer, a Silmara por esses ensinamentos dessa noite e que nós possamos realmente refletir, porque nós somos os construtores da nossa própria felicidade. E Deus nos deixou recursos suficientes para que a gente possa se agarrar a esses recursos e aprender e seguir adiante. Porque a gente não vai cair nada por milagre, até porque milagre não existe, Tudo está na lei da natureza. Então, Deus nos deu a oportunidade, como a Silmara que falou, de estarmos aqui. Então, vamos aproveitar esse momento agora, e refletir o nosso comportamento, que é o autoconhecimento. A gente só vai melhorar, começar a tomar consciência quando nós começarmos a fazer essa viagem para dentro e observarmos como nós somos. É difícil, mas não é impossível, porque Santo Agostinho dá uma receita lá na questão 919A do Livro dos Espíritos, Quem quiser conferir, dá uma olhadinha lá que ele vai mostrar, ele vai dizer como é que se faz. Tá bom? Então vamos mais uma vez agradecer a Deus, a espiritualidade, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, E quem for tomar passe já sabe, o passe é como se fosse uma transfusão de energia, Então tem o médium, tem a pessoa que é o passista, aí está ali na sua frente, Coloca ali as mãos. E também tem a espiritualidade. Mas o principal de tudo isso, para que dê tudo certinho, nós temos que estar também com um pensamento elevado. Aproveita, faz uma prece, faz um Pai Nosso, para que haja essa conexão com o alto, tá bom? E vamos pedir para a Totonha, vamos encerrar com uma música bem bonita que vai servir como a prece da noite de hoje. E a gente vai prestar atenção na letra, não? Tá bom? Eu sei que Um abraço. Deus te abençoe, viu? Muito obrigada. a gente só fazer o bem, principalmente aqui nos matos, nos faz
faz chorar também. Mas não é como um dia atrás do outro. Jesus vai estar presente em cada coração para falar do nosso passado e do futuro, coisas do amor e do perdão. Eu sei que ainda não é fácil a gente só fazer o bem, principalmente a que nos magoa e nos faz chorar.